Eu quero hoje compartilhar com os irmãos Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 19 até o versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 19 e vamos até o versículo 26. Achou aí? Atos, capítulo 11, versículo 19 até o 26. Diz assim: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, e não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos e anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Hoje, como nós estamos aqui nessa reunião solene de Deus, né, e agraciados aí pela presença da Luciana, né, e estamos muito felizes por isso, né, graças a Deus. Sara, então, né, ela está só segurando para rir, mas ela quer rir, né, mas ela, como uma menina muito séria, ela não vai rir, né. Bom, hoje eu quero falar sobre o tema da seguinte forma: eu sou a igreja, eu sou cristão. Às vezes nós não entendemos de uma forma prática isso, né? As pessoas acham que ser cristão, de ser crente, né? Porque existe certo equívoco. As pessoas falam, crente até o diabo é. Não, mentira, o diabo não é crente, né? Existe um maior engano disso, dizer que o diabo é crente. Se ele fosse crente, ele não estaria tentando ninguém, né? Ele sabe que Deus existe, mas ele não quer viver com Deus. Então, crente é aquele que crê, e quem crê, ele vai sempre o quê? Ficar nos caminhos de Deus. Então não existe essa ideia que crente é teu diabo. Nós somos crentes, nós somos cristãos, nós somos a igreja. Essa é uma realidade que temos que definir de uma vez por todas. Então, e pessoas acham que hoje igreja é simplesmente você ser crente, é simplesmente você membrar-se em uma instituição, que nós chamamos de denominação. Ser crente, muitas pessoas acham que é servir a qualquer religião, mas na realidade nós não estamos. A Bíblia de maneira alguma ela apresentou para a gente que ser crente é isso. Pertencer a uma denominação, ela é uma coisa, mas ser cristão é muito mais além do que você frequentar uma instituição ou frequentar uma religião. Eu propriamente não prego sobre religião, não falo sobre religião, né? E quando alguém pergunta para mim assim, pastor Wagner, você é religioso? Eu vou assim, não sou nem um pouquinho, né? Não sou nem um pouquinho religioso, né? Eu não estou nessa de religião. Mas você é o quê? Eu sou seguidor dos princípios elementares de que Cristo nos ensinou. Eu sigo Jesus e sigo o que Jesus ensinou. Então isso, quando você responde assim, escute só,
Quando você responde assim, você vai eliminar qualquer discussão que alguém venha a ter com a sua religião. Por que hoje se discute religião? Justamente se discute porque as pessoas querem achar que a minha igreja é melhor do que a igreja de fulano, do que a religião de fulano. Quando você elimina essa questão de religião, você está, dizendo que, tanto que você seja da religião tal, ou ciclano, ou fulano, não vou aqui mencionar nome, mas se você seguir Jesus, independente do qual for a instituição ou denominação, independente, você vai ser salvo. O que Jesus disse? Se você for da igreja fulano, você vai ser salvo. A Bíblia não ensina isso. Quem crer será salvo. O único requisito para a salvação é somente a crer no Senhor. Não precisa muita coisa. Agora, é claro que a congregar numa igreja, você está facilitando você crer mais. Porque quando você está em casa, dificilmente você vai ler a Bíblia. Raramente eu vejo que muitas pessoas só lêem a Bíblia em casa, na igreja, Muitas pessoas só vão escutar a palavra quando vão para a igreja, porque tem a escola dominical, tem, no caso, a gente não começamos aqui ainda, mas vamos começar, tem o caso às vezes, de célula, dos grupos, dos lares, onde vão aprender a palavra de Deus, e assim por diante. A igreja dá essa facilidade. A igreja é uma forma de facilitar a gente aprender mais. Mas o interessante aqui nessa passagem, que o que nos antecede a ela é que chama atenção. No capítulo 7 diz a Bíblia que Estevão foi morto apedrejado. Os judeus, aqueles fariseus e etc., apedrejaram Estevão, porque Estevão, ele falava de Jesus. No capítulo 8, depois da morte de Estevão, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, o que fez a igreja? Ela começou a ser perseguida, e essa perseguição propiciou que eles tivessem ir para outras localidades, e aí o evangelho começou a propagar, porque às vezes aquilo que eu acho que é ruim para a gente, vira bênção para o reino de Deus. Aquilo que eu acho que, por exemplo, eu conheço um irmão, que ele toda semana ele vai fazer aquelas sessões de hemodiálise. E ele começa a falar isso de uma forma que, se fosse eu estaria chorando. Ai, meu Deus do céu, vai eu de novo aqui no lugar. Não, ele fala uma facilidade imensa. Todo mundo conhece ele aqui. A maioria todo conhece ele aqui, E algumas pessoas, não sei se o Marco vai lembrar dele aqui. Ele veio aqui na inauguração da igreja. Mas é assim, sabe? Ele fala na autoridade, ele mesmo diz que aquele processo que ele faz, ele usa toda aquela situação que para a gente é adversa, é ruim, é complicado, ele usa ela para poder, lá no hospital, começar a falar do amor de Jesus. Tem coisas que nós não entendemos, tem coisas que a gente não vai passar na cabeça, porque a gente não olha as situações, a circunstância, num olhar espiritual. Porque só quem conhece o espiritual, quem é espiritual. Não é assim que Paulo ensinou lá em Coríntios? Só conhece as coisas espirituais quem é espiritual. Mas aí, como nós às vezes estamos tão envolvidos com coisas tão materiais, como o mundo físico, que a gente passa a não entender por que aquela circunstância, por que aconteceu isso, por que eu estou passando por isso. Deus quer nos levar para uma dimensão maior, que se chama a dimensão espiritual. E aí ele começa a nos explicar isso. Aí começa o processo todo. No capítulo 8, capítulo 10, no capítulo 9, o Saulo de Tarso, aquele mesmo que estava ali, colaborando ou ajudando no apedrejamento ali de Estevão, ele acaba se convertendo. Que coisa gloriosa! Um homem que demonstrava, que dava medo de olhar para ele. Isso, assim, a Bíblia fala que a igreja tinha medo de Saulo. Ele era muito ruim, era muito violento, muito rígido, e matava as pessoas. Ele perseguia a igreja. E agora aquele homem, viu, Marcos? Como pode isso? Acaba se convertendo. Olha só que coisa. Aquele que parecia ser um mal, alguém apedrejar um crente,
Aquele apedrejamento fez com que fizesse Saulo de Tarso ir para uma outra reflexão da sua vida. Porque diz a Bíblia que Saulo de Tarso, estava lá. No capítulo 10, a história da igreja começa a mudar, porque até antes, somente os judeus é quem pregavam o evangelho. E agora, Deus começa a mudar a história. Ele faz Pedro dormir, Pedro dorme, ele tem uma visão. E a visão era um lençol cheio de animais que a lei proibia comer. Aí Pedro fala o seguinte: longe de mim comer essas coisas imundas. Aí a voz do Senhor diz para ele: não, você não pode chamar de imundo aquilo que eu consagrei. E aí, de repente, quando ele acorda, bate na porta, era os 2 empregados de Cornélio, que era gentio, não era judeu. Eu fico pensando que se não fosse aquela visão que Deus deu a Pedro, ele não receberia aqueles empregados de Cornélio. Porque os judeus achavam, os crentes, né, a igreja achava que não tinha que pregar para gentios. Ele não merecia salvação. E Deus muda a história. Aí Pedro acompanha aqueles dois homens até a casa de Cornélio. Quando ele chega lá, diz a Bíblia que ele começa a falar de Jesus para Cornélio. Toda a casa de Cornélio, inclusive toda a sua casa, ela se converte a Deus e desce o Espírito Santo sobre toda a casa de Cornélio. No capítulo 11, ele vai levar o relatório para a igreja. Diz assim: olha, gente, o que aconteceu conosco lá no cenáculo aconteceu também com Cornélio. Isso quer dizer que eles também Deus trouxe a salvação para eles. E agora aqui, no versículo 19 adiante, começa agora o evangelho ir para outros locais, porque Antioquia aqui, ele era exatamente o quartel-general da igreja. E tudo que Deus quer conosco é que nós viemos pregar o evangelho, né? Que o evangelho seja conhecido em todos os lugares. Cada um de nós aqui, amados, independente de o que for, ou o grau de estudo, ou a idade, independente, nós somos os missionários lá fora. Como eu falei, a igreja não é o local para evangelismo. Igreja, nós não vamos para a igreja para poder dizer que somos crentes porque frequentamos uma igreja, como falei inicialmente. Nós somos crentes, né? Porque nós lá fora pregamos o evangelho e anunciamos para as pessoas o que Jesus, ele salva, apenas que as pessoas venham crer. E aqui, essa passagem aqui, na verdade, até mesmo no versículo aqui, fala, né, no inicial do versículo 19 diante, fala da salvação de Estevão, do que aconteceu com Estevão, da perseguição. Vemos aí outros casos, né, que venha a dar a entender que tudo que a igreja precisa fazer hoje é anunciar o evangelho. E pela primeira vez você vai ver aqui, que essa é a primeira vez que você ouve as pessoas chamaram a igreja, os crentes, a igreja em si, de cristão. Porque até então ninguém sabia, ninguém tinha essa linguagem de cristão. Hoje você conhece a palavra cristão, e ela é interessante que ela aparece 3 vezes só na Bíblia, né? As 2 passagens que não me vem na minha mente agora. Mas eu sei que essa palavra cristão aparece dirigindo-se à igreja apenas 3 vezes na Bíblia. E a primeira aqui está justamente aqui no capítulo 11, versículo 26. Porque quando você usa a palavra cristão, está dizendo, as pessoas estão agindo conforme Cristo agia. Estão tendo a semelhança. Não tem aquela coisa, né? Lá em casa eu brinco que quando a minha filha começa a soltar algumas coisinhas que não deve soltar, a dona Ivani, ela diz que ela parece com o pai. Eu até brinco, né, que filho feio só tem pai, não tem mãe, né? É sempre assim, né? Filho feio nunca tem mãe, só tem pai, né? Ela parece com o pai. Não sei se ela é assim na sua casa, mas ela lá em casa, se a Gabriele falar alguma coisa, ou agitada, olha lá, é igualzinho o pai. Não sei por que isso também. Mas aí, vamos lá. Mas está entendendo? Porque você vê que como é que é interessante isso, que quando alguém demonstra alguma coisa ou tem algumas atitudes que copiou do pai ou copiou da mãe, né? Alguém vai dizer assim, ó,
parece com o pai, parece com a mãe. A mesma coisa também é na igreja. Quando alguém toma uma atitude de cristão, de agir como Cristo agiu, ele vai falar: olha, aquela pessoa parece um cristão verdadeiramente. Alguém já ouviu isso? Muitas pessoas falaram sobre isso já. Parece cristão. Por que parece cristão? Porque ela age conforme Cristo agiu. O que está faltando hoje para nós como crentes é exatamente isso: a gente aprender a agir como Cristo agiu, pensar como Cristo pensou. Quando no versículo 21 aqui, interessante, que fala assim: olha, e a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Por quê? A conversão, ela não é uma coisa que tem que ser, alguém pregou, eu me converti. A conversão é algo muito pessoal. Eu não posso converter ninguém, mas eu posso, com a minha vida, influenciar pessoas a se converterem. É diferente. Mas para isso eu preciso do poder de Deus. No capítulo 1, versículo 8, eu anotei aqui para não esquecer, diz assim: mas receberão o poder ao descer sobre vocês, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A palavra poder aqui, escute somente aqui, é interessante. Ela nos traz aqui, sabe, no grego, dunamis. Essa palavra dunamis, no grego, ela nos traz 3 origens de significados. Muitos de nós aqui já ouvimos falar em algumas delas. A primeira dela é dínamo. Você conhece dínamo, né? Para que serve o dínamo? Dínamo é uma máquina que transforma a energia dinâmica em elétrica. É exatamente um gerador de energia. Isto é, quando eu recebo o Espírito Santo, eu vou gerar energia para as pessoas que estão ao meu redor. Eu vou clarear. O que é clarear? O que é trazer energia? É fazer que as pessoas elas enxergam o pecado com mais facilidade, né? Porque hoje em dia as pessoas querem dar desculpa com o pecado. Eu faço isso porque eu faço isso porque eu peco porque não. Mas quando alguém gera isso, uma energia na pessoa, ela começa a clarear e ver que existe, sabe? Eu estou no caminho errado, né? Aquela pessoa me influenciou a o quê? A largar o pecado. Isso é o dínamo. Temos também nessa mesma raiz aqui do dínamo, no dunamis, também a palavra dinamismo, que é um conjunto de forças que se movem. É aquilo que anima o ser, a vida. Faz a pessoa ser uma pessoa ativa, faz a pessoa ser uma pessoa dirigente, faz a pessoa ser uma pessoa de vitalidade. Não tem aquela coisa? A pessoa está animada para tudo, né? Tem o Vitassai, já ouviu falar do Vitassai? Então o poder que Jesus fala aqui, que Jesus falou para o discípulo aqui, é também o Vitassai que todo crente precisa ter vida. Esses dias eu estava observando uma coisa muito interessante na minha vida, que até um tempo atrás, irmãos, eu só pensava em dormir. Irmãos, que coisa terrível, que eu não vivia, eu vivia para dormir. Marco. Aí eu comprei uma vitamina, não sei o nome daquele trem lá, mas aí eu comprei, me enganaram, me venderam, me falaram preço para falar outro preço, me enganaram, mas deixei para lá. Comecei a tomar ele. Eu estou observando, não sei se a dona Ivani já observou, que eu não durmo mais como dormia antes. Eu durmo normalmente, né? Que tem que dormir. Porque eu trabalho à noite, não tem jeito. Mas não sou mais aquela coisa de ficar. Né? Eu chegava em casa, irmãos, chegava de manhã cedo, chegava à tarde, dormia. Mas aí, a vitamina me trouxe uma energia maior. Eu agora consigo, né, ficar mais ativo. Isso é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo, faz isso na nossa vida, ele traz um dinamismo para a nossa vida. Mas também temos a terceira palavra, ou a terceira coisa que nos traz a raiz do dunamis, que todos nós que já conhecemos muito bem, chama dinamite. Todo mundo sabe que é dinamite, não o Roberto Dinamite não, tá, irmão? Ele já morreu, né? Fez muito gol, porque isso estava forte, né? É claro, era do Vascão, não tem jeito, né?
Mas aí vamos lá. Mas entendeu agora? Dinamite, para que serve a dinamite? Para explodir, detonar as coisas. Mas que o dinamite tem a ver com dunamis, com o poder de Deus? Dinamite quer dizer, eu vou, com o poder de Deus, destruir as obras do diabo, primeiro na minha vida e na vida as pessoas que estão ao meu redor. Isso é o poder de Deus. Quando Jesus fala aqui, recebereis o poder, recebereis o dunamis, recebereis a dinamite, recebereis o dinamismo da sua vida, recebereis a energia, o dínamo da sua vida, para vocês testemunharem lá fora. O testemunho só vai ter eficácia, só vai ter efeito, se nós irmos por debaixo do poder do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, vai ser apenas uma forma de eu dizer. Por isso que às vezes você fala, as pessoas aí fora fala, mas não produz efeito. O poder de Deus, sem Ele, sem o Espírito Santo, de hipótese alguma, nós conseguiríamos alcançar as vidas. Jesus deixou bem claro, vocês só vão ter efeito em Jerusalém, só vai ter efeito na Judéia e Samaria, até os confins da terra, se nós estivermos debaixo do poder do Espírito Santo. Por quê? Por que isso? Porque lá, Jesus disse uma vez, que o Espírito Santo vai convencer, é Ele que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Quem convence o homem quando você vai falar de Jesus para ele é o Espírito Santo. Nós não temos nenhum poder convencional. Ninguém vai poder chegar. Eu preciso que às vezes tem uma historinha, né, que eu deixo contar aqui, que uma vez tinha um homem, isso está virando uma canção, né? Uma canção rural, isso eu amo essas canções, né? E ele dizia que tinha um homem que passava perto da igreja, gritava, falava da igreja, esses irmãos, murmurava da igreja, sempre caçoava dos irmãos. Aí tinha um homem que naquela região que era pistoleiro, o homem era mau, matava todo mundo. Aí aquilo começou a incomodar aquele pistoleiro. Ele pegou aquele homem, levou para dentro da igreja. Ou você é crente ou você vai morrer. Botou a arma na cabeça, você vai se converter? Ou eu vou te matar aqui agora. Pastor, vem cá, pastor. Chamou o pastor. Pastor daqui, ó. Ele caçou da igreja. Agora é o seguinte, se ele não se converter, fala comigo que eu vou matar ele. Ou ele é crente, ou ele morre. Irmãos, aquele irmão, que quem escolheu? Claro, eu quero viver. É óbvio, né? E no final da história, incrível que pareça, contando aí a minha história, contando o desfecho dela, que aquele homem que caçou da igreja acabou se convertendo mesmo, e aquele pistoleiro acabou depois, mais tarde, falecendo. Enfim, só sei que não sei se foi a obra do Espírito Santo que usou aquele pistoleiro, enfim, mas ele se converteu. O importante é isso. Lembra que eu falei inicialmente aqui, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, o Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja, um homem cruel, um homem malvado, ele acabou se convertendo ao Evangelho. É tanto que quando Ananias foi orientado por Deus para ir lá orar por Saulo de Tarso, Ananias tremeu. Está lá, irmãos, depois eu vou ler, tremeu, Senhor, Saulo, né? Tem crente que é assim, tem que medo logo, eu vou orar para um traficante fulano de tal. Que isso, Jesus? Eu vou ter que entrar. Vai lá. Saulo de Tarso, eu conheço ele, Jesus. Esse homem, ele mata o povo de Deus. Vá lá. Ele também será um perseguido, como a igreja foi perseguida. Mudou a história. Saulo de Tarso se converte. Eu sempre aprendi uma lição muito grande disso tudo, que eu não tenho mais nada mais. Eu sempre falo que quando eu vejo alguém resistindo ao Evangelho, eu fico lembrando de Saulo de Tarso. Se Saulo de Tarso se converteu, então qualquer pessoa pode ser
qualquer momento, tocado por Deus e se converter. Basta Deus querer. Basta Deus querer. Deus pode modificar qualquer coisa. Não existe coração que não venha a ser transformado quando Deus quer agir. Deus vai quebrar, até que ele entenda que a única solução que ele tem é se converter no Evangelho, é se rendendo ao Senhor. O que aconteceu com Saulo de Tarso? Ele acabou se convertendo ao Senhor. E aí no versículo 23, aqui fala da maravilhosa graça. Olha que diz que interessante. Quando ele, que é Barnabé, chegou e viu a graça de Deus, ficou muito, muito alegre. Exortava a todos a que, com firmeza, permanecesse no Senhor. O que é a graça? A graça é o favor que Deus fez por nós, mesmo nós não merecendo. Não existe a coisa de merecimento. Tem pessoas que fora dizem assim: eu não merecia isso. Quem somos nós para dizermos isso? Todos nós merecíamos muito pior ainda. Mas pela graça de Deus, Deus nos deu um favor de nos trazer paz ao nosso coração. A misericórdia do Senhor, ela faz com que a gente, na verdade, vive, sabe, de uma forma tão gloriosa, sentir coisas tão belas e tão maravilhosas que talvez a gente não entende o quanto Deus pode olhar para cada um de nós, não olhar o nosso defeito, mas olhar aquilo que é mais precioso, aquilo que Deus quer salvar, a nossa alma. E aqui nós vemos isso. Barnabé fica feliz porque em meio a toda aquela confusão da igreja perseguida, da igreja sendo ali, sabe, correndo risco, mas mesmo assim, aquele povo, mesmo correndo aquele risco, aquele povo vivia adorando ao Senhor. E quando Barnabé chega lá em Antioquia, ele vê toda aquela movimentação, todo mundo adorando o Senhor, e fica muito feliz. Quem não fica feliz ao vermos pessoas felizes e pessoas debaixo da graça de Deus? Então, por isso que essa passagem, ela tem um significado muito grande para a gente. É a chamada de Deus, mesmo em meio a situações diversas. A igreja hoje, infelizmente, em alguns casos, é claro, são muitos, vive um momento muito apático, muito apagado naquilo que deveríamos fazer. Estamos muito incomodados. Eu sou muito incomodado quando alguém fala assim: a igreja, tivemos uma festa na igreja, a igreja encheu. Eu fico muito incomodado muito com isso, porque a minha preocupação é: encheu de quê? De gente, crentes. Mas o evangelho não é para poder. Claro que a festa em si, quando nós fazemos festa aqui, todos nós que fazemos festinha, né, a gente vai sempre convidar os nossos amigos para poder estar conosco. Mas aqui é diferente. A festa da igreja, ela é para a salvação e não para regozijo pessoal de ninguém. Então eu fico muito incomodado quando a gente acha que a igreja cheia de crente, ela foi uma bênção. A bênção maior é quando a igreja, ela tem pessoas que se convertem em intermédio daquele culto. Aí sim, ela vai nos alegrar. A alegria, a satisfação de toda a igreja é quando pessoas, elas vêm para se converterem ao Senhor. E o crescimento da igreja, na verdade, é isso. A igreja só cresce quando pessoas, elas se regeneram. A igreja só cresce quando pessoas são tocadas para poder servir ao Senhor. E por isso, aqui o versículo fala que os cristãos, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos porque se identificaram com Cristo, identificaram com amor, porque o que chama a atenção hoje da igreja é o amor. Uma vez Deus me fez uma interrogação, que eu fiz também a ele, depois ele foi e me fez uma pergunta. E a pergunta que Deus fez para mim era: por que as pessoas que não são crentes, ou algumas delas, não gostam da igreja? Vocês perguntaram já, por que não gostam da igreja? Por quê? Porque eles não gostam da igreja. Por mais que diga que gosta de você, não gosta, porque se você errar, eles vão para teu dedo.
Viu lá? É crente, né? Então é sinal que ele não gosta de você. Porque se gostasse, não apontava dedo. Ao contrário, te ajudava. Mas, isso não vem ao caso. Mas por quê? E aí, eu fui repliquei para Deus. Disse, Senhor, não sei por quê. Aí ele me respondeu. Porque tudo, o mundo, as pessoas que estão no mundo, o que elas esperam da igreja? Esperam uma solução. E a igreja, nós como igreja, nós temos essa solução. Basta nós nos voltarmos para a palavra. Nós temos a solução. O mundo vive em guerra. O mundo vive em confrontos com eles próprios. As pessoas em si, elas ficam... Esses dias eu estava... Sabe, irmãos, me desculpe o que eu vou falar aqui agora, mas até mesmo a questão o crentes cobrar psicanálise da igreja. Às vezes eu faço um curso de psicanálise, por mais que seja profissão, mas esse não é o ponto da igreja. Eu vou agora atender as pessoas que são crentes na igreja e vou cobrar para fazer uma autoanálise daquela pessoa. Não, mudou a história. Eu, particularmente, não faço psicanálise. Não faço esse curso porque eu não preciso dele. Eu tenho a Bíblia para poder aconselhar. Eu tenho a palavra de Deus para poder orientar. E quando nós cobramos isso, é que estivéssemos cobrando algo que Deus nos deu de graça, que é o poder do Espírito Santo para convencer. Porque é Ele somente que pode fazer esta obra em nossas vidas. É Ele que pode transformar o meu ser e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Se isso tudo fosse uma solução, o mundo não estaria em guerra hoje. Você observa que por mais que às vezes as coisas aconteçam, as pessoas continuam vivendo o mesmo dilema, a mesma situação, a mesma vida. Mas quando nós temos um encontro com Deus, um encontro com o Espírito Santo, as coisas mudam. Eu falo isso porque eu conheci várias pessoas que tiveram essa transformação. Pessoas que tiveram vidas opostas, vidas totalmente contrárias à sua natureza normal, e elas conseguiram se converter. Tudo não foi porque o pastor ou a irmã, o irmão, ele foi lá e falou, não, porque o Espírito Santo, intermédio daquela pessoa que insistiu em orar, insistiu em ficar, insistiu em estar ali junto, intermédio dele, o Espírito Santo foi lá e convenceu aquela pessoa que não deveria mais viver aquela vida. O Evangelho é isso. O Evangelho não é uma demonstração, né, de beleza de igreja, ou você colocar uma roupinha melhor, ou você dizer que está com a Bíblia na mão. Não é somente isso, é muito mais do que isso. O Evangelho é você trazer esses dunamis para as pessoas que estão lá fora. Porque esse dunamis é que vai transformar as vidas. Nós só vamos ser caracterizados cristão se nós usarmos o dunamis, que é o poder de Deus. Sem isso, amados, não vamos apenas ser um frequentador de igrejas, membros, que tem a sua carteirinha. Aí você sai da igreja, vai para a sua casa, vai para o seu trabalho, vai para a tua escola, vai na sua convivência do modo geral e vai viver como fosse uma pessoa normal, como qualquer uma que está no mundo. E eu preciso chamar a atenção. Para terminar, tem uma história muito linda de um grande evangelista, não lembro agora o século que ele pregou agora, mas o nome dele é Charles Finney. Diz aqui, uma vez contava nesse livro, o nome do livro é Como Ser Cheio do Espírito Santo. Ele contava nesse livro a história que ele chegou numa fábrica, sabe, uma fábrica, e ele entrou na fábrica, todo mundo começou a olhar para ele, sabe, irmãos, e chamou atenção, todo mundo ficava assim vibrado. O evangelista Charles passava e as pessoas ficavam vibradas nele, e de repente ele pega lá e começa a pregar naquela fábrica. Não houve uma conversão normal, as pessoas choravam e se voltavam-se para Deus. Todos daquela empresa, daquela fábrica, se converteram ao Evangelho. Não porque Charles Finney tinha uma retórica boa para pregar,
não porque ele tinha uma faculdade teológica, não porque ele tinha um conhecimento extenso da palavra de Deus, não, é porque ele tinha o dunamis. Ele tinha o dunamis, e por causa daquele dunamis, as pessoas se converteram ao evangelho. Dizer que eu sou igreja, dizer que eu sou cristão, repito, não é simplesmente carregarmos um rótulo, mas sim carregarmos o conteúdo dentro de nós, que é o poder do Espírito Santo. Tem uma palavra, deixa eu ver se eu lembro onde está ela, mas acho que se eu não lembrar, vamos deixar para outra vez. É Lucas 18, deixa eu ver se eu vou lembrar aqui, amados. Vai orando aí, amado, para que ver se eu lembro, irmão, vai orando, vai orando. Eu vou lembrar aqui da passagem. Não pode deixar de orar, não. Será que eu não vou lembrar? Não vou lembrar. Mas diz assim: pedi e dar-se-vos-ás. Isso mesmo? Se você pedir, diz a Bíblia que se você pedir, Deus vai. Se você buscar, Deus falou que você vai achar. Não é assim que Deus falou? Mas aí vem a pergunta: mas Senhor, eu peço, não tenho. Eu busco, eu não consigo encontrar. Eu bato, as portas não se abrem. Não é assim que sempre fazemos? Quem é que não pede a Deus? Quem é que não busca? Quem não bate nas portas, na porta, para que Deus abra a porta? Não é isso mesmo? Nós sempre fazemos isso. E quando não somos respondidos, vem a frustração. Sabe? Fico desanimado. Porque eu pedi e não fui respondido. Porque eu bati, a porta não se abriu. Eu busquei, mas não consegui achar nada. Mas aqui, eu esqueci a passagem onde está escrito diretamente. Fala que é porque a gente pede, sabe? Sem a ajuda do Espírito Santo. Só Ele, amado, tem a direção no que eu tenho que pedir para eu receber. Só Ele, Espírito Santo, tem a direção para que eu venha buscar e poder achar. Ele que vai me guiar para eu achar o que eu estou buscando. Só Ele vai saber qual é a chave para eu abrir e as portas se abrir. Só o Espírito Santo sabe, amados. Se nós não orarmos, como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos, não sabemos orar como convém, Romanos 8, 26, não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que coisa interessante. Eu quero ler na íntegra para vocês isso aqui, eu gosto, eu vou deixar bem claro aqui para a gente. 8, 26, diz, olha: da mesma maneira, também o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí ele acrescenta o versículo de 27, e aquele que sonda, o quê? Os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelo santo de acordo com a vontade de Deus. Viu? Tiago disse que nós pedimos e não temos, porque não sabemos orar. Irmãos, tudo depende da nossa dependência do Espírito Santo. É impossível sem a ajuda dele. Simples. Espírito Santo, guia-me. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo não é apenas um componente de um exército chamado Trindade. O Espírito Santo, ele é Deus conosco todos os dias, presente nas nossas vidas, contínua nas nossas vidas. Então, por isso, para eu ser igreja, para eu ser cristão, é muito mais profundo do que eu acho que tem que ser, de simplesmente ir vir para a igreja. Cânticos
pregação, o que for que eu vou fazer, que eu for me ofertar na igreja, eu tenho que ofertar com objetivos. Para que eu canto na igreja? Qual é o motivo de eu cantar na igreja? Ah, vou cantar porque eu quero mostrar a minha tonalidade. Eu vou tocar na igreja para mostrar a minha qualidade. Eu vou pregar na igreja para mostrar que eu falo bem. Se eu fosse dependente, eu estava frito, né? Primeiro que eu tenho problemas de dicção. Segundo, que eu sou gago. Irmãos, não tem ideia. Quando eu comecei o evangelho, isso 30 e poucos anos atrás, irmãos, para falar era uma dificuldade. A palavra misericórdia, irmão Marcos, para falar, e não saía a misericórdia nunca, né? Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Aí um dia eu estava estava deitado, Deus me deu uma visão, sabe? E a visão, eu estava lá com a Bíblia aberta, pregando para multidões. Eu olhei para Deus e disse, olha, tem alguma coisa errada aí com essa visão comigo, né? Eu não tenho nada a ver com o que eu vi na visão. Então, eu tenho que dar uma solução nisso. Aí comecei. A primeira coisa que eu tive que fazer foi entrar para o seminário, praticar leitura. Eu tive que resolver o meu problema que eu tinha. Então, se eu fosse depender de eu ser um grande pregador pela minha dicção, pela minha oratória, pelo meu português gramatical, eu estava frito. Eu não seria pregador nunca na minha vida. Se eu fosse querer ser um cantor de primeira na igreja, é outro problema que eu ia ter. E músico, então, nem pensar, você tocar muito mal um violão e vai lá e muito mal. Se você queria tocar teclado, eu tocando violão, você não tem condições, toca você sozinho. Então, tudo depende do Espírito Santo, devemos depender dele. Pregar, cantar, mas por quê? Tem que ter objetivos. Nada sem objetivo vai ter efeito. Eu vou cantar, é para atender, para que o Espírito Santo venha tocar no coração das pessoas. Eu vou pregar para que o Espírito Santo venha convencer as pessoas. Eu vou tocar, eu vou fazer alguma coisa, dançar, o que for. Eu tenho que fazer com o objetivo de o Espírito Santo tocar as pessoas. Eu me lembro uma vez que a minha enteada, a doidinha lá, chamada Camila, ela ouviu isso, eu chamo de doidinha mesmo. Diz, ela estava lá, fez uma loucura no Instagram, assim, você é doidinha mesmo, menina? Aí, ela foi fazer uma apresentação de coreografia na igreja. Olha só, irmãos, quando tem objetivos, as coisas funcionam. Uma dança qualquer, pode uma dança fazer isso, pastor? Pode fazer. E ela fez a apresentação. E lá na igreja tinha uma irmã que estava com um problema sério de saúde. Intermédio daquela apresentação, o Espírito Santo curou aquela mulher. Deus pode fazer o que for, amados. Pode ser a coisa mais, uma peça teatral, o que for, não interessa. Quando é feito com o Espírito Santo agindo, as coisas funcionam para a glória de Deus. Por isso, que ser cristão, ser igreja, não é simplesmente falar, cantar, dançar, tocar, o que for. Ser igreja é ser o alvo de Deus, ou ser a presença de Deus contínua em cada lugar que eu for. Levando o quê? O dunamis, o poder de Deus para a salvação das pessoas. Amém?